Aleluia! Graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Paz seja com todos vocês. Que bom reencontrá-los. Que bom rever cada um de vocês. Que bom dar continuidade a algo que, sem dúvida, veio do coração de Deus para nós. Reunimos-nos aqui para realizar o culto ouça. Um tempo para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente adorar o Senhor junto, para a gente clamar a Deus juntos. E você é uma bênção, é uma alegria ter você aqui. Seja muitíssimo bem-vindo. É uma honra para nós você ter deixado a sua casa nessa noite, seja perto, seja longe, e ter chegado até aqui para receber da parte de Deus, honrando, claro, primeiramente ao Senhor, mas também honrando aqueles que ocupam esse altar, ministrando no nome do Senhor. Seja muito bem-vindo. Quantos dão um aplauso bem forte ao nome de Jesus? Eu vou pedir para você nem se assentar, tá? Já quero que você pegue a sua Bíblia já agora, e abra comigo no livro de Jó, capítulo de número 2. Glória a Deus. Pessoal da técnica, abra um monitor para mim aqui, por favor. Eu estou ouvindo mais eu acho que esses aéreos aqui, se puder abrir o de chão aqui, dar um gás nele legal, eu vou ficar muito feliz. Aleluia, né? Quem está aqui no culto ouça, não na Lagoinha Alphaville, mas o culto ouça pela primeira vez. Quem está no culto ouça pela primeira vez? É gente boa. E quem está, tem alguém pela primeira vez hoje na Lagoinha Alphaville? Alguém? Eita, que coisa linda, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveito para dizer a você, para nos visitar muitas outras vezes. Essa igreja está com programação todo dia, tem coisa boa acontecendo aqui, né? E a gente às vezes não sabe exatamente onde entrar nem onde sair, mas que Deus está aqui a gente sempre sabe, né? Que essa igreja está numa dinâmica de crescimento, de avanço, e eu tenho andado por esse Brasil um pouquinho, e praticamente, eu acho que 9 em cada 10 igrejas que eu chego, 9 em cada 10 pastores que eu chego, que eu converso, me perguntam sobre essa igreja, querem saber, querem entender. Eu digo, rapaz, você pergunta para Jeová, porque essa aí é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O Senhor tem feito coisas grandes aqui, você é mais que convidado para estar. Hoje aconteceu o culto ouça, e ontem, na terça-feira, toda terça-feira tem a terça profética aqui, com o pastor Samuel Wagner. Quem já ouviu o pastor Samuel Wagner aqui? Um homem de Deus, pastora Thaís, e um timaço aqui também de convidados. Então toda terça-feira tem aqui o culto com o pastor Samuel Wagner, a terça profética. E amanhã tem o culto fé, ok? E aí no domingo, 2 grandes reuniões, manhã e noite, com o pastor André Fernandes, que é o pastor dessa igreja, pastora Kezinha. E você vai ser muito bem-vindo sempre que você desejar estar aqui nessa casa, tá bom? Jó capítulo de número 2. Glória a Jesus. Versículo de número 8. Jó capítulo de número 2, versículo de número 8. Quem encontrou, diga um amém bem forte, por favor. Está escrito: e Jó, tomando um pedaço de telha, ou um caco de telha, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Novamente, e Jó, tomando um caco de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Quantos podem dizer amém? Pode tomar o seu lugar agora. Isso. Quem tem glória a Deus aí bem forte para entregar pela vida da Bruna Carla? Bruna Carla, nossa querida amiga, está acompanhada do Bruno, seu muito digno esposo. Estava lembrando ali, né? A primeira vez que eu recebi Bruno e a Bruna, eram noivos, lá em Queimados, né? Eu, líder de jovens, né? Recebi esse santo casal lá, né? E a gente está aqui muitos anos depois, na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo espírito, né? E o Senhor tem feito coisas tão lindas na nossa vida, e é bom continuar caminhando com vocês. Obrigado por estarem com a gente hoje aqui. Bruna ainda vai cantar para a gente, sim ou não? Claro, ela vai cantar 18 canções ainda. Ela só não sabe, acabou de saber nesse momento. E ela está passando mal ali, porque ficou sabendo agora que tem 18 canções ainda para ela cantar hoje. Graças a Deus. Meus queridos irmãos,
Quem aqui já ouviu pelo menos uma vez na vida falar da história de Jó? Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. Olha quanta gente está familiarizada com essa história. Até mesmo as pessoas que não têm ainda tanta familiaridade com o texto bíblico, com as escrituras em geral, podem já ter ouvido falar da história de Jó, porque ela se distingue um pouco dentro das outras histórias da Bíblia, porque ela traz um drama pessoal e familiar muito denso, muito tenso, muito carregado. Porque às vezes a gente sofre golpe numa esfera da vida, num aspecto da nossa vida. Por exemplo, saúde, ou família, ou finanças. Ou às vezes aperta um bocadinho mais e a gente sofre um golpe em duas áreas da nossa vida. Mas imagine o que é você ser golpeado por todos os lados. Você faz ideia do que possa ser isso? Não houve nenhum aspecto da vida desse homem que não fosse afetado e impactado. Mas o que talvez seja ainda pior do que isso, é que esses impactos em áreas diferentes da vida de Jó não aconteceram com espaço de tempo. Todos eles aconteceram quase que concomitantemente. Então você imagina uma pessoa que é afetada em todos os aspectos da sua vida e num curtíssimo espaço de tempo. Estou falando para você sobre um homem que, a respeito da sua família, perdeu todos os seus filhos num dia só. Jó não fez um velório, ele fez vários, melhor, ele fez um velório com vários caixões. Do ponto de vista do casamento, existe uma desestruturação, um abalo de ideia, de mentalidade, de espiritualidade, no mínimo uma crise. Do ponto de vista financeiro, todos os bem-sucedidos negócios de Jó foram destruídos de uma vez só. Eu estou falando para você de uma pessoa que dormiu milionária e acordou miserável. Do ponto de vista da saúde, talvez esse seja o mais conhecido de todos, Jó sofreu absurdamente. Algumas pessoas falam que Jó teve lepra, né? Eu ouvi isso durante a minha infância inteira, minha adolescência. E eu vou dizer uma coisa até um pouco estranha, mas você vai entender. Quisera Jó ter tido lepra, ou hanseníase, perdão, até porque essa palavra não se usa mais. Quisera Jó ter tido hanseníase. O que Jó teve foi muito, muito pior. Não que a hanseníase não seja uma duríssima doença, mas Jó teve algo muito pior. Avaliando um pouquinho dos sintomas, das coisas que a Bíblia vai apresentando, talvez Jó tenha tido alguma espécie de câncer de pele, algum tipo de úlcera inflamada no nível da malignidade de um câncer. E isso no corpo todo, da cabeça aos pés. E isso era fétido. O hálito de Jó foi transformado num hálito fétido. A situação de Jó foi tão crítica que ele foi transferido, retirado do convívio familiar e social. E você sabe onde ele foi colocado? Num lixão. Você sabe o que é um lixão? Quem sabe o que é um lixão? Aquele lugar para um aterro sanitário. Pronto, aterro sanitário você sabe o que é. Um aterro sanitário. Porque naquele tempo, como você não tinha processos de isolamento, condições de isolar pessoas, e muito menos de diagnosticar ou de entender até que ponto as doenças podiam ser ou não contagiosas, e se fossem, através de que se dava o contágio. Então, como ninguém entendia praticamente nada, então se pegava o camarada e literalmente o jogava num aterro sanitário. Ele está no meio do lixo. Talvez por isso tantas pessoas, equivocadamente, já devo adiantar, pensam que a história de Jó é uma grande alegoria, ou até, por que não dizer, uma espécie de história barra hipérbole, ou seja, um exagero de ideia que estaria na Bíblia para que eu pudesse olhar para uma coisa exagerada, muito aguda. Não. Em nenhum momento há indício algum de que a história de Jó tenha sido uma alegoria.
A história de Jó foi fatídica e real. Jó foi um personagem real, que sofreu dramas reais e que teve uma recuperação e uma restituição real também. Eu venho nessa noite aqui liberar de Deus uma palavra sobre a sua vida. E alguém já pode até estar achando um pouco estranho, porque normalmente nós estaremos fazendo um período de oferta agora, mas a gente mexeu um pouquinho nas coisas. A gente não, o Espírito de Deus mexeu, porque eu tenho pressa em anunciar para você uma palavra. E essa palavra é que essa noite que você entrou hoje aqui para participar é uma noite de restituição da parte do Senhor. Eu não sei como está, não sei há quanto tempo está, não sei o nível de gravidade que as coisas atingiram, mas eu tenho uma palavra, e se eu fosse você, eu estava de mãos levantadas para receber. Haverá uma restituição da parte do Senhor para a tua vida, teus negócios, tua saúde, teu casamento. E se alguém além de mim acredita nisso, por favor, se expresse de alguma maneira bem barulhenta nessa noite. Aleluia! Agora que eu falei para você que Jó está ou foi transferido para um aterro, uma espécie de aterro sanitário, fica um pouco mais fácil compreender porque de uma forma tão fácil ele lança mão de um caco de telha. Agora que eu disse para você que Jó está aonde o lixo está, que Jó foi para onde o lixo vai, fica mais fácil para você entender porque Jó lança mão de algo, e este algo está à mão dele, próximo dele. Ele não se levantou para procurar um caco de telha, havia muitos cacos, porque um lugar como aquele é um lugar para onde os cacos vão. Se eu fosse você, redobrava a sua atenção agora. Aquele é o tipo de lugar para onde os cacos vão. É por isso que com tanta facilidade, repito, Jó lançou mão de um caco, porque o que não falta num aterro sanitário são cacos. O que não falta num aterro sanitário são pedaços de coisas que já foram inteiras. O que acabou de acontecer no verso 8 do capítulo 2, e talvez você não tenha percebido, foi um encontro. Pergunte para mim, entre quem? Abaixou só um pouquinho o volume do teclado, mas não para não, porque tem uns músicos que são ressentidos, a gente pede para baixar e eles param, mas você não é, você é crente. Já aconteceu muito isso comigo, às vezes eu peço, o tecladista abaixa só um pouquinho, aí ele... Eu digo, meu Deus, é sensível esse vaso. Escute. O que aconteceu no capítulo 2 e verso 8 foi um encontro. Pergunte, entre quem? Entre dois cacos. Porque que é a vida de Jó naquele momento senão um caco? Que é a condição de Jó naquele instante senão a de um caco? Se nós partirmos da ideia de que o caco, primeiro, ele não é produzido. Eu não sei você, mas eu nunca vi uma fábrica de cacos. Eu nunca vi um engenheiro de cacos. Você conhece um designer de cacos? Cacos não se produzem de maneira intencional, eles são produto de um acidente. A reunião dos cacos é a reunião dos acidentados, daqueles que já foram inteiros, mas que por golpes que sofreram da vida, ou por descuido no manuseio de alguém, quebraram-se. Jó não apenas olhou para um caco, Jó olhou para o espelho, porque ambos estão na mesma condição, já foram inteiros, são diferentes daquilo que está se demonstrando ali, estão no momento crítico, alojados num lugar que não foi projetado para eles e nem eles para aquele lugar, mas foram depositados lá depois dos impactos que sofreram. Eu chego aqui num momento desse culto e dessa mensagem para dizer a você
que a primeira boa notícia que eu tenho para te dar, para você que entrou aqui se sentindo um caco, é que você está quase esquecendo, mas eu vim te lembrar. Não foi sempre assim. Você já foi inteiro, já teve um lugar para ocupar diferente do lugar que você está ocupando agora, já teve relações sociais e familiares melhores do que as que você está tendo agora. O que está acontecendo agora não é a definição completa de quem você é. O que está acontecendo agora é o produto, seja do manuseio errado, seja da irresponsabilidade de alguém, seja da travessia de alguém na tua jornada, seja de erros que você mesmo cometeu. Mas de toda maneira, a parte mais importante que eu preciso te anunciar vem agora. Se eu entrar num aterro sanitário e olhar um caco, eu só consigo enxergar aquilo que está diante dos meus olhos naquele momento. Mas quando Deus enxerga um caco, Deus sabe exatamente de onde ele veio, como as coisas eram antes, e é por isso que só Ele, só Deus pode reconduzir cacos aos lugares de honra novamente. E eu vim anunciar que é isso que Deus fará. É isso que Deus fará. Ninguém. Se você entrar num aterro sanitário e vir uma velha boneca ou boneco ou qualquer coisa de porcelana quebrada e um caco, pedaço, aquilo para você é começo, meio e fim. Tudo se encerra ali mesmo. É a única visão que você tem, é a única memória que você tem. Agora, se você pegar o dono daquilo ali e mostrar ele vai se lembrar direitinho o dia que deram de presente para ele. Se você trouxer uma criança que teve sua boneca quebrada e os pedaços foram parar no lixo, mas se você pegar ela pela mão, a dona dela, e fizer ela olhar para alguma daquelas partes, ela vai lembrar o dia que ela ganhou, ela vai lembrar a alegria que ela teve quando aquela boneca entrou na casa dela, a tristeza que ela sentiu quando aquilo, porque o dono conhece a história toda. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei, meu filho. Quem está entrando nesse lugar onde você está é o teu dono. Ele conhece a história toda. Ele conhece a história toda. Ele conhece a história até em aspectos que você não conhece. Porque para tudo isso que aconteceu na sua vida ter acontecido, houve reuniões e conversas que você não participou, mas que ele sabe que aconteceram. Houve tramas, houve barganhas, que nem você tomou conhecimento que aconteceram, mas que ele sabe que aconteceram. Tem gente que está num lugar hoje na vida, nas relações familiares, na vida profissional, e nem você sabe explicar como você foi parar ali. Mas Deus sabe. Ele sabe tudo que te afetou e nem você percebeu que te afetou. Ele sabe exatamente como você foi parar aonde você está aí agora. E Ele me trouxe para te dar uma notícia. Eu estou acendendo uma luz na escuridão desse lugar onde você está. Estou apontando um caminho e nós vamos sair juntos. Pega a mão de alguém que está do seu lado e diga: você vai sair daqui junto com Deus. Ele está te dando a mão hoje, está dizendo: vamos sair desse lugar onde você está. Nós vamos voltar e você vai viver os melhores anos da tua vida ainda. Eu preciso de alguém para crer nessa palavra esta noite. Dores agudas, medidas agudas, dores agudas, reações agudas. A dor e o incômodo que Jó sofre é agudo, é difícil de lidar, de controlar. Todo mundo que está submetido a uma dor aguda, e se você já teve alguma na sua vida, de cabeça, de dente, aleluia, você sabe do que eu estou falando.
Existe uma coisa que a pessoa que está submetida a uma dor aguda quer desesperadamente. Pergunte o quê? Alívio. Sim ou não? Sim ou não? Provavelmente a grande parte de vocês que já tiveram uma dor aguda já fizeram até algumas tolices, para não dizer idiotices, só porque alguém falou isso aí resolve. Aí você foi lá e fez. Alguém falou, pega isso, mistura com aquilo, chacoalha e bota em cima. E tu foi lá e fez. E tu botou no Google, como é que resolve dor de... Aí tinha lá um perturbado no Google dando uma receita maluca. Você foi, bateu tudo no liquidificador e tomou. Porque dores agudas nos colocam em situações onde muitas vezes a nossa razão, a nossa coerência em relação ao remédio fica prejudicada. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, aqui, cheguei. Jó tem uma dor aguda, Jó tem um incômodo agudo, Jó tem feridas abertas e inflamadas. O que ele vai fazer? Pegar um caco do meio do lixo e começar a raspar. Será que trouxe alívio? Eu acho que sim, sim ou não? Mas piorou ou não piorou a infecção? Você precisa decidir rapidamente entre alívio e cura. Nem tudo que gera alívio instantâneo gera cura. Vou falar mais. Existem coisas que vão te dar um alívio de 5 minutos e vão aprofundar a inflamação para o resto da sua vida. Cuidado com as receitas de alívio imediato. Cuidado ao expor você, sua saúde, suas finanças, seu casamento, sua família a qualquer tipo de tratamento que traga alívio, mas que em troca disso deixe uma conta alta a ser paga, um futuro comprometido, um casamento destruído, a mácula dentro de uma finança. E o Senhor me trouxe para dizer, não, você não vai ficar desorientado no momento da dor aguda. Recupere a sua razão. Chacoalha quem está do teu lado, fala para ele, eu sei que está doendo, mas recupera a tua razão, recupera seu senso crítico, recupera seu senso lógico. Não é porque está doendo que vale qualquer tipo de remédio. Não seja assim, não acha assim. Vamos lá, vamos organizar as coisas. Não é porque está doendo que você vai colocar qualquer tipo de suposto remédio. Não é porque você está só que você vai colocar a cabeça em qualquer ombro. Não vai embora não, fica aqui. Não vai embora. Não é porque existe uma escassez que você vai injetar qualquer tipo de capital vindo de qualquer tipo de lugar. Deus me trouxe para dizer, faça a sua parte. Mantenha a limpeza da ferida, porque de cura eu entendo. Não suje mais as coisas, não aprofunde as inflamações. O momento é de sensibilidade. Se você está no momento de sensibilidade, redobre a sua atenção, redobre a sua vigilância, cuide do seu testemunho, fale menos, escute mais, resguarde-se, tenha tempo de privacidade, tempo com Deus, se exponha o menos possível. Mas só que não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é uma loucura. Eu falei que é o que, gente? As pessoas se ferem e vão para a internet se expor. Elas se ferem e abrem uma live para falar sobre as feridas. Essa sociedade está doida da cabeça. Existem coisas que precisam ser tratadas, isolando-as. Existem coisas que precisam ser tratadas, não permitindo que fatores externos tragam mais prejuízo. Tudo que você não precisa agora é se expor. Aprenda a se resguardar. Aprenda a falar menos e ouvir mais. Não saia por aí alardeando as suas dores, porque existem vendedores de remédios falsos que se fazem em cima daqueles que saem por aí gritando suas dores. Existem formuladores de remédios mentirosos que ficam pela rua só esperando qual vai ser o próximo que vai sair por aí contando aonde está doendo.
Existem homens mau caráteres. Existem mulheres que não têm caráter, que só estão por aí esperando alguém abrir a boca para dizer que está carente. Existe agiota, existe gente mau caráter que só está por aí esperando alguém abrir a boca para precipitadamente falar de suas crises. Quando você conta a sua dor de maneira precipitada, você está facilitando o trabalho dos vendedores de maus remédios. Dificulte o trabalho dos vendedores de maus remédios. Conte suas dores só para aqueles que o Senhor colocar no teu caminho. Ou se você puder levantar as mãos, penso que essa será uma boa hora. Espírito de vigilância, é hora de você resguardar a tua casa. É hora de ficar quietinho. Sai um pouquinho desse negócio. Para de achar que tudo você tem que fazer um textão, tudo que você tem que desabafar. Tenha momento de secreto com Deus. Jó não, forçado pela dor, na busca do alívio, Jó pegou um objeto sujo, imundo, e colocou sobre uma ferida aberta, que tudo que aquela ferida não precisava, era de mais sujeira e mais aprofundamento de infecção. O que Jó não entendeu, mas você vai entender. E você veio no dia certinho, veio no dia de entender isso. O que, pastor? Que cacos não cuidam de cacos. Não. Quando falei alguma coisa parecida com essa, em algum momento, num corte de uma mensagem, algumas pessoas me acusaram de talvez não ter misericórdia, ou não ter compaixão de pessoas caídas, ou de... Não, eu vou explicar melhor. Não é sobre a incapacidade eterna de alguém que, por exemplo, caia num pecado moral. Agora, quando alguém está em pleno vigor e exercício, por exemplo, de uma conduta pecaminosa, imoral, ele acabou de perder a autoridade de cuidar de quem quer que seja, porque cacos não cuidam de cacos. Você não pode, como caco, ser supervisionado por outro. Você não pode, como caco, ser cuidado por outro, coberto por outro. Você não pode, enquanto pastor, minha família está um caco. Ok, vamos parar. O que você precisa? Você precisa pegar a tua família, os cacos da tua família, reuni-los e trazê-los até um ambiente idôneo, bíblico, e com pessoas que não sejam cacos tais quais os seus. Porque se eu não conseguir vencer algumas guerras minhas, não posso ajudar você a vencer as suas. Agora, o que mais me impressiona é que o grito, o ímpeto pelo alívio é tão grande, é tão cego, surdo, que eu estou vendo gente se submeter a cada tipo de coisa, ouvir cada tipo de abobrinha, estar em cada tipo de lugar, ligar-se a cada tipo de cobertura. E se não houvessem opções idôneas, altares verdadeiros, sacerdotes comprometidos com a palavra, homens que são fiéis às suas famílias, às suas esposas, homens às suas esposas, não é um homem às suas não, hein? Amém. Eu até conseguiria entender. Agora, havendo endereços, altares e sacerdotes legítimos, eu não consigo entender o que tem de gente expondo sua casa, sua família a riscos
sobre lideranças de pessoas desmanteladas, desgovernadas, que não conseguiram lidar nem com seus próprios problemas, não conseguiram cumprir o princípio básico que a Bíblia orienta para um ministro: que ele cuide dos seus, que ele tenha governo sobre a sua própria casa. Tenha misericórdia de você mesmo. Não permita que o momento agudo da dor tire de você o senso crítico lógico. Cacos não cuidam de cacos, mas vasos inteiros podem auxiliar cacos quebrados a tornarem-se vasos outra vez. Ou levante a mão mais alto que você puder, eu tenho uma palavra de Deus para liberar. Alguns remédios ineficazes, alguns cacos pontiagudos que só poderiam te dar um alívio momentâneo, o Senhor está denunciando isso, e um remédio verdadeiro, um tratamento sadio está chegando para as tuas dores, e tu cantarás o hino da vitória. Tem alguém comigo para dizer um glória a Deus esta noite? Uma coisa é eu chegar para você hoje aqui e dizer assim, ó: Deus pode pegar um caco e reconduzi-lo ao seu lugar, fazê-lo inteiro de novo, dignamente posicionado de novo. Deus pode. E a sua pergunta talvez seja: como? Sua pergunta talvez seja: por meio de quê? E eu quero lhe mostrar duas coisas, para já começar a concluir. Dois caminhos comumente usados por Deus para fazer um caco ser reintegrado à sua posição. Porque a gente até consegue saber facilmente como o vaso saiu da prateleira, caiu no chão, foi para pá, foi para o lixo, foi para o aterro. Agora, como é que faz o caminho de volta? Como é que faz o caminho de volta? A história de Jó, como eu falei para você, é uma história de perdas subsequentes. As coisas foram acontecendo uma atrás da outra. E quando a gente olha a história, é muito interessante um aspecto dela. Preste bem atenção. A Bíblia conta mais ou menos assim, eu vou fazer um resumão. As atividades de Jó estavam acontecendo. Um negócio, por exemplo, um negócio que ele tinha com ovelhas, estava lá acontecendo. Normal. De repente, acontecia algum tipo de fator trágico ali, seja climático, seja um ladrão, seja o que for, destruía tudo. Sobrava uma pessoa. Essa pessoa, ela ia bater na porta da casa de Jó e contava assim: meu senhor Jó, eu sou fulano de tal, trabalho lá com as suas ovelhas, vim aqui contar uma coisa para o senhor. Escute bem. Aí ele contava, vamos lá, olha, eu estava lá trabalhando, estava todo mundo de boa, de repente veio um grupo de salteadores, não sei lá de onde, matou as ovelhas, matou todo mundo, acabou com tudo, e só eu fiquei. Repete comigo: só eu fiquei. Essa pessoa, ela é uma sobrevivente dos atos que impactaram um negócio de Jó. Todo mundo morreu, ela sobrevive e vai lá contar para ele. Aí ela conta tudo e termina dizendo, como é que é? Sem medo, é isso mesmo, termina dizendo o quê? Quando ela acabava de sair, a Bíblia fala desse jeito, leia depois. Quando ela acabava de sair, chegava outro. Jó, eu trabalho naquela repartição dos seus negócios assim, e aconteceu o seguinte: veio isso, aquilo, destruiu assim, morreu todo mundo e só eu fiquei. Ele repetia exatamente a mesma coisa do anterior, sem saber o que o anterior tinha dito. Então vamos contar. O primeiro passou, entrou na casa de Jó, contou tudo o que aconteceu e terminou falando o que mesmo? E o segundo, sem saber do primeiro, contou toda uma história de destruição, calamidade, assassinato, e terminou como?
vamos adiantar os trabalhos. Isso aconteceu mais 2 vezes. Saía um, entrava outro. Saía um, entrava outro. Eles vinham narrando um episódio de destruição com aspectos diferentes, a depender do tipo de negócio e a depender do tipo de ação que acontecia ali. Às vezes era ladrão, às vezes era um terrorista, às vezes era... Só que as 4 narrativas sempre terminavam da mesma maneira. E como é mesmo essa maneira? O primeiro sabia do segundo, sim ou não? O segundo sabia do terceiro? O terceiro sabia do primeiro? E o quarto sabia dos 3 anteriores? Os 4 disseram independentemente, só eu fiquei, sem saber que outro também disse, só eu fiquei, e sem saber que um terceiro também disse, só eu fiquei, e também não sabendo que um quarto também disse, só eu fiquei. Um disse só, sem saber que um outro disse só, e são 2, sem saber que o outro disse só, e já são 3, e sem saber que o outro disse só, e já temos 4. Aí, essa é a hora que você escolhe de que maneira você enxerga isso. Primeiro, que requinte de crueldade. Era melhor ter destruído logo tudo. Esse camarada sobreviver só para chegar até Jó e contar para ele é uma forma, né, de você enxergar. Vou te apresentar uma melhor. Sabe quando a gente vê alguma cena assim na TV, né, onde vão implodir algum prédio que precisa ser uma explosão controlada, né, bonitinho e tal. Aí sai aquela fumaceira toda. Daqui a pouco, quando a fumaça baixa, é comum às vezes que você veja que algumas coisas ficaram, algumas coisas não caíram. É isso que está acontecendo na história de Jó. O primeiro contou sobre uma explosão, mas quando a poeira baixou, ele era uma coluna que tinha ficado em pé. O segundo contou a mesma história, sem perceber que ele era uma coluna que estava em pé na outra ponta. O terceiro não se deu conta que ele era a coluna da outra ponta, e o quarto, a coluna da outra ponta. Quando a poeira baixou, Deus, não por acidente, mas por cálculo, havia deixado 4 colunas de pé na estrutura dos negócios de Jó. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Assim que essa poeira abaixar, você vai identificar as colunas que Deus permitiu que permanecessem de pé. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado, desse uma acordada nele agora e dissesse: assim que a poeira abaixar, você vai enxergar que não acabou tudo, não perdeu tudo, não foi todo mundo que foi embora, não é todo mundo que te abandonou. Pelo menos 4 colunas estão de pé, e o projeto de Deus é claro. Eu vou erguer esse prédio de novo. O que Deus está mandando dizer para alguém aqui agora é o seguinte: tudo isso que você está vivendo parece um descontrole para você, mas eu ainda estou no controle. O que aconteceu na sua vida foi uma explosão controlada. E eu controlei de um jeito, o inimigo nem percebeu. Ele achou que caiu tudo, achou que você está perdido, está acabado. Mas assim que a poeira baixar, você vai contar 1. Alguém ainda está aí? Você vai contar 2, você vai contar 3, você vai contar 4. E Deus vai dizer: agora que as colunas estão aí, eu começo a mandar um recurso e vou levantar esse prédio de novo. Alguém ainda está aí? Alguém ainda está aí? Dá um pulo dessa cadeira agora. Fica de pé no teu lugar. Tem coluna de pé aí. Não foi todo mundo embora. Não foram todos que te abandonaram. Deus me mandou te dizer. Não é tudo que está perdido.
Não é tudo que está acabado. Alguém está dizendo, só eu fiquei. E alguém está dizendo, olha, que infeliz ter sobrevivido para trazer uma notícia dessa. E o Senhor dizendo, infeliz não, isso aí é minha coluna que eu preservei de pé. Um não sabia do outro. Um não sabia do... Existem colunas que nem se conhecem ainda. Pastor, não entendi, vai entender. Existe gente que hoje, que horas são? 20 horas, 41 minutos. Existem colunas que até esse momento ainda não se conhecem. Existe gente que Deus já... Ai, alguém ainda está aí, pelo amor de Deus. Gente que Deus já ordenou que sejam pilares da reconstrução que Ele vai gerar. Pessoas que nem se conhecem ainda, mas Deus já deu ordem para um aqui, o outro ali, esse acolá. E quando eles se virem como base do que Deus vai começar a fazer, eles vão entender. E eu vou dizer mais: alguém julgou alguém por ter permanecido com você até o fim. Porque eu não tenho dúvida que muita gente olhou para aquele servo de Jó e falou assim: cara, você ainda foi lá dar notícia para ele? Esse cara tá tão azarado que é capaz de, quando tu entrar na casa dele, o teto cair. Abandona esse barco logo. Aí o cara falou: não, eu tenho que ir lá prestar meu último serviço para o meu patrão Jó. Você pensa mesmo que não tem gente que está do teu lado e está sofrendo duríssimas críticas? Você pensa que não tem gente que viu você com alguém e depois mandou mensagem dizendo: cara, sai de perto desse cara, meu. Você não está sabendo a roubada que ele entrou, não? Você não está sabendo quantos milhões ele está devendo? Você não está sabendo que ele já está com a papelada toda pronta para pedir recuperação? E aí você disse: mas é amigo meu, Deus mandou ajudar a ficar com ele, eu sou o que fiquei, a coluna que Deus mandou ficar. Agora eu tenho uma palavra para você que decidiu ficar com alguém até o último capítulo da história da vida dessa pessoa. Deus vai honrar ele, e quando honrar ele, vai honrar você também. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: se eu fosse você, não abandonava o meu barco agora não. Está entrando um cadinho de água, está suando uma sirene, um montão de gente já pulou, mas se eu fosse você, eu segurava um pouquinho mais, porque eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho promessa. Quando Deus viu as 4 colunas devidamente posicionadas, eu concluo aqui: 1, 2, 3, 4. Olha como é que a coisa é perfeita. Não pode ser 3, gente. 3 não sustenta. Não pode ser 2. Também não precisa de 5. 4. 1 em cada canto. É o que Deus precisa. Quando Ele olhou as 4 colunas, pastor, mas que 4 colunas são essas? 4 funcionários fiéis, 4 amigos leais, 4 pessoas que se dispuseram a ir até o fim, sem indenização trabalhista para receber, porque Jó vai pagar quem? Gente que tem princípio de honra. Essas pessoas, eu vim te dar uma notícia, porque eu sei que você anda meio assim. Essas pessoas ainda existem. Essas pessoas cruzaram teu caminho alguns picaretas, mas Deus me trouxe para te dizer: eu ainda tenho gente minha na terra, hein? Ainda tenho gente que conhece meus códigos de honra. Ainda tenho gente que cumpre princípio de lealdade. Ainda tenho gente que não pula do barco para salvar sua própria pele, deixando os outros à deriva. Eu ainda tenho gente boa, e vou te apresentar essas pessoas, e vai ser essa semana ainda. Quando Deus enxergou as 4 colunas de pé,
Aí vem a segunda grande iniciativa de Deus para reedificar o prédio da vida e dos negócios de Jó. Temos colunas, agora vamos começar a mandar as placas, o teto, o piso. Vamos começar. Eu, o Senhor, vou começar. O Senhor é o engenheiro da obra. Ele calculou as 4 colunas, as 4 estão de pé. Aí ele disse assim: agora ok, agora eu vou começar a mandar os blocos. Não, creio lá no fundo, mas foi muito longe. Vou começar a mandar os blocos. Pergunte para mim, como Deus fez isso? Vou te contar rapidinho. Foi assim, ó. As pessoas que começaram a querer visitar Jó, e Deus liberou elas para visitarem Jó. Na verdade, eu acho até que elas já queriam antes, só que Deus não as liberava. Você sabia que tem visita que você não está recebendo porque Deus não liberou? Não, é sério. Tem gente que está querendo te ligar um tempão e não te liga porque Deus não está deixando. Você acredita nisso? Você acredita que tem gente que está com o teu nome na cabeça, tem um mês para te ligar e todo dia ele esquece? Sabe quem está fazendo ele esquecer? Deus. Porque Deus não vai deixar ninguém meter a mão nisso até que ele decida que chegou a hora. Uma coisa é não haver recurso, não haver ajuda, uma outra coisa é haver, porém estar represado. Sabe o que nós vamos descobrir no final da vida de Jó, da história de Jó? Que ele tinha família, tinha amigos e todos eles tinham grana. Aí a pergunta que a gente faz é: onde essa gente estava? Eles ficaram ricos, eles ganharam posses no final da história? Eles sempre tiveram. Foi um recurso que sempre existiu, porém Deus decidiu represar. Então alguém quer ir visitar Jó, levar um socorro, Deus não deixa. Só na hora que eu liberar a represa. Isso te deixa meio agoniado, eu entendo, a mim também deixa. Mas vou te dar uma boa notícia para você dar um glória a Deus. O mesmo Deus que fecha a represa, o mesmo Deus que convence alguém que quer ir a não ir, convence alguém que nem queria. Porque você não vai receber ajuda só de quem quer. Você vai receber ajuda até de quem não quer. A Bíblia diz desse jeito: então foram suas irmãs e irmãos. Ele tinha irmã e irmão. Esse povo estava onde? Seus amigos, diz as Escrituras, levando a Jó peças de dinheiro e pendentes de ouro. Sabe o que Deus fez? Você não vai acreditar. Pergunte o que? Ele instituiu um pedágio para ir visitar Jó. Ele falou assim, ó: você só vai visitar Jó se levar um presente para ele. Você só vai visitar Jó se levar um dinheiro para ele. Você só vai visitar Jó se levar uma oferta para ele. A Bíblia diz que todas as pessoas que iam visitar Jó levavam um pendente de ouro, uma peça de dinheiro. As 4 colunas estavam lá. O Senhor abriu a comporta, liberou o recurso, e o pessoal começou: leva dinheiro, leva presente, leva joia, leva dinheiro, leva presente. O primeiro andar. Aí veio um pessoal visitar, segundo andar. Daqui a pouco veio o terceiro andar. E só nessa injeção externa de capital, o Senhor virou o quadro de Jó e mudou a sua sorte. Eu preciso de alguém para levantar as mãos bem alto e acreditar no que eu vou dizer aqui agora. Está saindo uma palavra de ordem da boca de Deus. Eu não sei de onde, mas eu sei que vai chegar um recurso que você não esperava mais encontrar. Visitas que você não esperava receber. Pessoas que tinham se desconectado de você há muito tempo vão sentir uma saudade súbita de você.
porque através disso, pastor, mas Deus podia ter feito através de outra coisa? Sim, de 1 milhão de formas diferentes Deus poderia ter feito com que a riqueza chegasse na vida de Jó de novo, mas Ele escolheu uma. Ele pegou um pouco da riqueza das pessoas ao redor de Jó e começou a ordená-las: vai, 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 vai. Daqui a pouco alguém ganhava uma promoção, o Senhor dizia: vai visitar meu servo. Aí daqui a pouco alguém recebia uma vitória de uma causa na justiça, o Senhor dizia: vai visitar meu servo Jó, mas vai e leva um presente para ele. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e o rio fluindo, o recurso saindo, e gente sem entender nada, e o Senhor dizendo: eu calculei isso desde o primeiro momento, deixei 4 colunas e represei um recurso, mas acabei de liberá-lo. Segure a mão da pessoa que está do teu lado agora, por favor, segure a mão dela. Diga para ela agora: Deus não vai improvisar. Muito fraco, horrível, diga: Deus não vai improvisar. Ele já tem tudo planejado, desde o primeiro vento que soprou, desde o primeiro vaso que quebrou, desde o primeiro caco que se fez. Ele já sabia como resolver isso. Ele tem um caminho para você voltar ao lugar de honra. Ele tem um caminho para o teu casamento ser reestruturado. Ele tem um caminho para você que está no fundo voltar para o altar. Ele me trouxe aqui para dizer: eu, Eduardo, não conheço você, mas Ele sabe quem é você, sabe que tu tens ministério, sabes que tu tens chamada. Você está aí no meio dessa multidão, mas o Senhor me trouxe para dizer: eu vou te colocar aqui outra vez, porque eu sei como fazer isso. Eu sei, eu sei, eu sei, Repete bem forte após mim: Ele sabe como fazer, e Ele vai fazer. Quando eu contar de 1 até 3, você vai dizer essas 2 frases para o máximo de pessoas que você puder. 1, 2 e 3. O máximo de pessoas, diga: Ele sabe como fazer e Ele vai fazer. Ele sabe como quebrar a frieza de um relacionamento e Ele vai fazer. Ele sabe como trazer um filho de volta e Ele vai fazer. Ele sabe como recuperar um negócio e Ele vai fazer. Ele sabe como levantar um ministério de novo e Ele vai fazer. Se você crê nisso, aplauda bem forte o nome do Senhor. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, aproveita para orar em línguas agora. Deixa Deus renovar você na noite desse dia. Tenha a tua esperança renovada. Você recebe essa palavra como palavra de Deus? Diga amém. Pode tomar o teu lugar de novo. Urekalarabahash. Urecalamanture, mas se relebre a face. Turquinibria se anaicho, meleflas, Jerica. Orminais, na calarorios. Imiayo yanasi anaramaraba kalamachore magai. O que é fé? Se não a certeza das coisas que se não espera. Se espera. A prova das coisas que não se vê. O que é fé se não a capacidade de antecipar-se a cenários? Não está diante de mim aqui, mas eu creio. Não está na minha mão, mas eu creio. Não está na minha casa, mas eu creio. Não está na minha garagem, mas eu creio.
fé segurando, isso não é fé. Fé com a coisa feita, isso não é fé. Fé com a coisa pronta, isso não é fé. Fé com o filho sentado na cadeira no almoço domingo, não, isso não é fé. Fé é crer que no próximo domingo ele estará sentado na cadeira, mesmo estando ele onde está agora. Isso é fé. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência natural é que alguém pense agora que a gente vai aproveitar esse ambiente, essa atmosfera, e vai semear no altar. Aí alguém pode ser tendencioso a pensar: ok, então eu vou esperar tudo isso acontecer para depois ser um semeador. O Senhor me trouxe para dizer, mas isso não é fé. A fé é apropriar-se de todas essas palavras que você ouviu saindo do altar e antecipar-se, antecipar as suas sementes, antecipar a sua gratidão por algo que por fé você já está enxergando. Pastor, mas a poeira não baixou. Mas eu já preguei para você que ela vai baixar e você vai ver as 4 colunas. Então pode começar a agir em fé. Pastor, mas eu ainda não estou recebendo essas visitas que eu falou aí, que vai lá e que eu não estou recebendo. Não foi ninguém. As visitas que eu estou recebendo é para me cobrar. Aleluia. Isso então, é justamente sobre isso que eu estou falando. É sobre um gesto de honra no altar e de gratidão. Não pelas visitas que você já está recebendo, mas por aquelas que por fé você já está vindo. Você está vendo elas dobrando a esquina já, ó. Pega o teu envelope agora. Vamos entregar uma oferta no altar. Vamos selar essa palavra. Vamos confirmá-la. Vamos deixar um testemunho factual no altar de que nós cremos naquilo que do altar partiu. Vamos lançar uma semente que testemunhe a respeito daquilo que nós estamos falando. Eu vou sair por aquela porta dizendo eu creio, e vou deixar uma semente que confirma que eu creio. Eu vou tornar a minha palavra subsidiada pela minha entrega. Eu vou falar para alguém que creio, mas no mundo espiritual não é sobre o que eu falo, é sobre aquilo que atesta a minha fé. A semente no altar atesta a minha fé. Então convido você agora a gente tomar esse envelope. Então vamos entregar uma oferta de honra a Deus, de gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez, e adivinha, por tudo que Ele ainda vai fazer.